Para começar, vamos entender primeiro a definição da palavra imperialismo. O imperialismo foi a política de expansão e dominação de alguns países sobre outros que aconteceu entre os séculos XIX e XX. E sobre o imperialismo norte-americano, ele foi um histórico de ações e doutrinas de políticas externas dos Estados Unidos que tinham a intenção de controlar eventos em todo o mundo de forma que favorecesse seus próprios interesses econômicos, políticos e estratégicos. E é por meio dessas práticas que os governos dos Estados Unidos mantêm o controle econômico de diversas nações. E esse imperialismo, ele acredita ser o diferencial em relação aos demais países do mundo, que teria como missão a difusão das ideias de liberdade, igualdade e democracia. O imperialismo norte-americano é uma referência ao comportamento autoritário de influência militar, cultura, política, geográfica e economia dos Estados Unidos sobre outros países. E é por esse meio dessa prática que sucessivos dos Estados Unidos, que governam os Estados Unidos, mantêm o controle econômico de diversas nações. Alguns fatores econômicos e sociais são concorrência comercial entre países, viraram questão de Estado, que protecionismo econômico através de barreiras tarifas, controles de áreas coloniais que permitia escoar a população excedente, e o imperialismo criava sentimentos nacionalistas entre a população, que apoiava os governos e evitava a guerra civil e a revolução social. E alguns dos fatores econômicos, que é o monopolista, que era o fim da livre concorrência e o surgimento de grandes conglomerados de indústrias, e que era chamado de trudes, que era uma empresa que absorve menores e monopoliza o mercado de determinado produto. Cartéis, de acordo com grandes empresas para controlar o preço de mercado. Fatores culturais. O modo de vida norte-americano, ele é vendido para todo mundo como perfeito. O pensamento do ideal americano exclui a diversidade de outras culturas e especificações, sem ao menos mascarar o racismo e a crença de superioridade. Fatores geográficos. A extensão territorial está entre as formas de garantir o comércio, mesmo tendo como principal competidor o continente europeu. Além do escoamento da produção, o acesso a bens territoriais garante o acesso a recursos naturais e a sua riqueza biológica. Entre os exemplos que demonstram a imposição dos norte-americanos está a anexação do Havaí, em 1898, quando os Estados Unidos passam a controlar todos os portos, o equipamento militar, os prédios e a propriedade pública do governo havaiano. Também anexou parte do território mexicano em 1846. Anexou também o Arizona, Califórnia, Colorado, Utah, Nevada e o Novo México. O termo ganhou força ao fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, considerando a demonstração do poderio bélico dos Estados Unidos com o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão. No decorrer da chamada da Idade do imperialismo, o governo norte-americano exerceu um forte controle político, social e econômico sobre Cuba, as Filipinas, a Alemanha, a Coreia, o Japão e a Áustria. Entre as experiências intervencionistas também estão as guerras ocorridas no Vietnã, Líbia, Nicarágua, Iraque, Iugoslávia, Afeganistão, Paquistão e Líbia, nos países do Oriente Médio. O interesse norte-americano é, claro, o controle sobre as reservas de petróleo. A política do Big Chic, mais conhecida como a política do grande porrete, é uma maneira do presidente norte-americano Theodore Roosevelt de tratar as relações internacionais. Roosevelt afirmou que é preciso falar de maneira mansa, mas deixar as demais nações conscientes do poder militar norte-americano. Ele foi utilizado para interferir na política dos países latino-americanos contra os credores europeus. O presidente disse que os Estados Unidos impediu que a Alemanha atacasse a Venezuela, mas ponderou que o governo norte-americano poderia usar da força contra os países latino-americanos, caso julgasse necessário.
Já a doutrina Monroe é a mais conhecida pelo América é dos americanos. A doutrina é uma política externa do presidente James Monroe, a partir de 1823, para reconhecer a independência das colônias sul-americanas. Segundo a doutrina, qualquer ato de agressão de europeus às nações sul-americanas sofreria interferência dos Estados Unidos. Então, retomando, a doutrina propunha a não criação de novas colônias na América, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos, a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados a países europeus, como guerras entre outros países e suas colônias. Agora uma menção honrosa a Destino Manifesto, que era uma crença de que o povo americano foi eleito por Deus para acomodar o mundo. O expansionismo americano era apenas um cumprimento da vontade divina. Assim, a expansão não era só boa, mas sim divina e inevitável.